prática. Enganados estaremos todos nós, que ainda achamos que chegaremos neste mundo moldados de forma específica, rígidos nas mudanças, engessados em nossa forma de pensar e agir. Não é raro escutar por aí pessoas a dizer: eu nasci assim, assim morrerei. Não tem como mudar. Pensando dessa forma, estaremos instalando em nós a fórmula perfeita para mantermos as nossas imperfeições, nos atrasando qualquer forma de progresso e nos mantendo em constante desequilíbrio e sofrimento. Tudo nesse mundo está em processo de mudança. O universo se modifica ao passo em que vai se expandindo. Toda a natureza, animal, vegetal, vai se modificando de acordo com suas necessidades, transformando-se e adaptando-se às novas formas e condições de vida. Desta forma, estaremos cometendo um grande erro, um grande engano, se pensarmos assim. E muito mais do que isso, estaremos negando aquilo que realmente viemos fazer nesse planeta, através das oportunidades que nos são concedidas pela infinita bondade de Deus, nosso Pai, quando permite que aqui nos encarnemos para o fim específico de mudança para o bem e para o nosso próprio bem. Se Deus quisesse que eu fosse uma pessoa melhor, teria me criado melhor? Mero engano, grande erro. Dentro do processo reencarnatório, todo planejamento vem no sentido de que, através das expiações, através das nossas provas, do esforço próprio, possamos operar em nós as mudanças necessárias à nossa evolução, seja ela no campo moral, espiritual ou intelectual. Para que possamos, então, obter essas mudanças tão necessárias ao nosso melhoramento, nós podemos e devemos utilizar de tudo aquilo que seja lícito e que possa realmente nos auxiliar. Temos a educação correta de nossos pais, nossos amigos, encarnados e desencarnados, que sempre nos acompanham pela vida terrena e que nos influenciam no bem e ao esforço próprio. Temos a formação escolar, as leituras edificantes, sendo a maior delas os ensinamentos de Jesus, nosso grande irmão e mestre. Essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, que nos conforta e que, de forma clara, transparente, nos indica também o caminho seguro para essas mudanças, nos auxiliando o aprendizado pelas mais variadas formas, sobretudo pela razão, pela informação e pela prática da caridade. Devemos aprender também observando os erros alheios, mas principalmente pelos nossos próprios erros.
Mas como podemos modificar aquilo que ainda não conhecemos? Quando alguém se propõe a modificar-se para melhor, estará ele dando o primeiro passo para a reforma íntima na prática. No entanto, para que possas realmente iniciar essa reforma através de ações concretas, deverá, sem nenhuma dúvida, fazer observância à questão 919 do Livro dos Espíritos, com a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos superiores nos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a si mesmo. O desejo de mudança já indica, sem dúvidas, um processo de amadurecimento. Mas qual o meio correto para chegar ao autoconhecimento? Pois sabemos da grande dificuldade de conquistar essa virtude. Nos ensinam também os espíritos superiores, dizendo: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao final do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. O que é isso então, meus irmãos, se não usar de extrema sinceridade consigo? Não haverá como conhecer a si mesmo se não mergulhares em seu mais reservado íntimo, questionando ali a real intenção de seus pensamentos, de suas palavras e suas ações. Um grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas as identificações das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante dos acontecimentos do dia a dia. Afirma assim o espírito Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, no livro Homem Integral, capítulo 3. E esse alerta nos é de suma importância para que possamos entender duas coisas primordiais. Primeiro, que, a partir do autoconhecimento e a identificação de nossa necessidade de mudança, devemos compreender a nossa realidade emocional e como estamos reagindo diante dela e das ocorrências do cotidiano. E em segundo, não basta apenas se conhecer e entender essas necessidades. É necessário que tenhamos ações concretas perante nós e aos nossos irmãos de jornada. Em outras palavras, é preciso agir, fazer acontecer aquilo que verdadeiramente vai nos transformar. Somente ter a intenção e saber como se faz, sem efetivamente ter ação, ficará sempre no campo do desejo. Sabemos que não é fácil operar em nós as mudanças de reforma íntima, mas é exatamente por isso que devemos buscar toda a nossa força, toda a nossa coragem, para que o plano
possa sair do papel, para que esse desejo, que se torna muito mais latente ao passo em que vamos nos conhecendo, que ele possa ir se concretizando aos poucos, mas tomando forma, tornando-se real e podendo refletir em nós e nos outros os benefícios que essa reforma nos trará. É agindo e exercitando em cada oportunidade essa nova forma de pensar, de falar e de agir. Isso é reforma íntima na prática. Os acontecimentos não param, a vida segue e em cada período de nossas vidas estaremos ainda nos descobrindo, nos dando as habilidades necessárias para saber como e onde agirmos e identificarmos as nossas fragilidades, até que possamos ter condições de atribuir exatamente para onde vai as nossas emoções e os nossos sentimentos, facilitando-nos compreender melhor aqueles que nos rodeiam. Não há como parar as nossas vidas para ficar apenas em processo de autoconhecimento. Isso ocorrerá com o segmento da vida, ou seja, as coisas vão acontecendo, nós vamos nos descobrindo diante das ocorrências do dia a dia, buscando sempre força e coragem através da razão e da informação, podendo assim agir e reagir de forma correta, da forma certa de viver, praticando a reforma íntima, lenta, porém constante. Conheça a verdade e ela te libertará. Conheça-te a si mesmo e será